Ótima Renato, intervenção. você que manja dessas geopolíticas, e aí, fala aí do conflito. Eu já estou vendo, vamos dizer, eu sigo uns ucranianos aí importantes no Twitter, e eles já estão reclamando que a Ucrânia não está tendo da parte do Ocidente o tratamento que ela merece. E aí? Cara, vamos lá. O que aconteceu hoje, primeiro, já tinha sido um prenúncio do que ocorreu semana passada. Na semana passada, que o parlamento russo aprovou ali reconhecer as duas regiões aqui que a gente estava falando, de Donetsk e Luhansk, que são regiões como regiões independentes. Eles já tinham aprovado isso, o Putin tinha 30 dias para ratificar, e aí ele deu essa mensagem hoje. O que o Ricardo está falando é exatamente isso. Qual que é a intenção dele ali? A intenção dele é que os países que estão ali no perímetro dele, né, que seria o que é chamado de mundo russo, sejam países ali totalmente influenciados pelo governo dele e servir como um escudo de proteção contra a OTAN. Então, a partir do momento que ele passa ali a ter uma influência, principalmente ali no leste europeu, que aliás ele já tem alguma certa influência lá, se você pegar os estados, os países de Belarus, por exemplo, é um estado que ele tem total controle ali do Kremlin. Então, a partir do momento que ele reconhece essas duas áreas, que ele passa a ter acesso direto, que é o próximo passo, né? Que estão dizendo que é o próximo passo dele, que é construir esse acesso direto à Crimeia, para ele ter acesso ao mar, né? Ter acesso ao porto, que é algo, quando se trata de geopolítica, todas essas saídas para o mar são as coisas mais, para o oceano, são as coisas mais importantes. Enfim, e aí ele vai mudar o jogo ali, principalmente na União Europeia, né? Então, qualquer questão relacionada à segurança, qualquer questão relacionada à União Europeia vai ter que falar ali com o nosso Vladimir Putin e ele vai influenciar naquilo. Então, Mas te faço assim, uma pergunta. A tá forma mudando. como você coloca, parece que a Rússia tá tipo assim, numa posição jogando parado ali. Olha só, a OTAN tá vindo aqui. Eu não acho que seja isso. Eu acho que existe uma estratégia ativa da Rússia. Se for Não, na mas eu linha não. daquilo que o Ricardo falou ali, existe. Como é que é aquele plano? É o plano Moscou, Berlim, Paris, não é uma coisa assim? O Ricardo conhece dessa bagaça aí. Que é o plano dos caras de avançar sobre a Europa. Existe um plano ativo sim, deles. sim. E a Rússia partiria para cima da Ucrânia com ou sem OTAN. Essa história já está, vamos dizer, num processo de aceleração. E tem outro ponto que o próprio Putin, ele é um cara que ele defende, que ele fala muito dessa questão do mundo russo, né, de retomar ali as origens da União Soviética, de tentar mudar o cenário, né, da humilhada União Soviética derrotada, de tentar reaver tanto a história daquilo, a cultura, os territórios, principalmente. Então, enfim, sempre foi a cabeça dele, né? E assim, a gente tem que lembrar o seguinte: houve um documento que se tornou famoso, ou infame, como se queira, que foi um ultimato que a Rússia colocou para a OTAN. Posteriormente, na Guerra de Informações, a Rússia chegou a declarar que não era bem um ultimato, mas era um ultimato. Foi basicamente um documento diplomático unilateral expedido para a Rússia, em que a OTAN deveria tirar as suas bases militares do leste europeu e salvaguardar uma série de garantias que determinados países não entrariam na OTAN de jeito nenhum, entre os quais a própria Ucrânia. Então, o conflito ele se agudiza a partir desse documento. Então, a Rússia coloca uma coisa ali no tabuleiro, a OTAN não se dispõe a fazer, começa uma longa e infrutífera negociação em que todo mundo participa, todo mundo mete o dedo, é Macron, é Erdogan, todo mundo vai lá, até Bolsonaro chegou lá nessa conversa. E nada se resolve quanto a isso. Houve um suposto recuo das tropas, que não foi bem um recuo, basicamente as tropas se agruparam numa região que é pró-Rússia, ali perto. E agora, interessante desculpa, um pequeno parênteses. O interessante dessa movimentação militar que você citou é que eu estava dando uma olhada, foi muito parecido com o que aconteceu quando ele anexou a Crimeia, né? De fazer esses movimentos, de levar as tropas para cima e fazer um exercício militar aqui embaixo, até o momento quando você for ver, já levou. Exatamente. Então, assim, o que eu acho que vai talvez mudar um pouco aí, trazer um elemento novo na realidade, é a resposta ocidental.
A gente tem que ver qual vai ser a escala da resposta ocidental. O que é que se vai fazer? Porque ameaças vazias são perigosas. As pessoas que ficam fazendo ameaças vazias não são respeitadas, né? O Putin deu uma declaração gravíssima. Ele praticamente está colocando em parênteses a existência do Estado independente da Ucrânia. E não vão fazer nada? Vão deixar a Ucrânia lá? Sabe? Eu queria só fazer um parênteses, que após a dissolução da União Soviética, a Rússia ela mudou sua doutrina militar, né? E um dos pontos da nova doutrina militar russa é proteger os russos que não necessariamente estão na Rússia. Então, parte da doutrina militar olha, a gente vai proteger, a gente vai colocar soldado, a gente vai mobilizar tropa para proteger os russos, mesmo estando fora do território russo. Então, eles usam essa doutrina militar que surgiu após a dissolução da União Soviética também como estratégia para a anexação hoje dos territórios ucranianos. Agora você veja como as pessoas estão, também isso é um detalhe psicológico, né? Uma coisa assim interessante. As pessoas estão muito desalentadas com o rumo das coisas no Ocidente. Embora a Rússia seja um país relativamente pobre, com inúmeros problemas, mas olha só o que as pessoas falam aqui. A Rússia é a única que não está parada. O Ocidente é um lixo, cultura morta. Putin vai anexar a Ucrânia e Bielorrússia. A Rússia quer retomar a antiga União Soviética, não digo no comunismo, mas como território deles. Enquanto a Rússia invade a Ucrânia, o Ocidente discute gênero e neutra. E por aí vai. Isso são comentários da nossa live, que é uma live de pessoas supostamente alinhadas com o liberalismo e supostamente alinhadas com a América, com os Estados Unidos. Isso na nossa live. Então também tem esse aspecto. Existe na cultura ocidental uma espécie de debilidade. As pessoas não acreditam mais em nada, elas estão, sabe, sem vontade de fazer nada. Assim, é uma cultura da fraqueza, sabe? Da ideia de que o Ocidente está imerso numa corrupção moral sem tamanho e, portanto, já era, né? Então estamos acabados, não há jeito, estamos discutindo futilidades enquanto a Rússia está fazendo coisas. A Rússia e a China buscam incutir virilidade nos seus meninos, enquanto os nossos meninos estão se tornando fracotes. Essa ideia está amplamente disseminada na cabeça das pessoas, não é uma coisa de ideólogos da alt-right. Isso está na cabeça das pessoas. E eu acho que isso provoca fraqueza. E provoca desalinhamento, desajuste. Mas provoca fraqueza por ser uma ideia vaga? Falsa? Ou por ter alguma verossimilhança na realidade? Não, eu acho as duas coisas. Claro que tem. Eu acho as duas coisas. Mas a ideia de que a Rússia salvadora vem aqui e aí vai restaurar... Essa parte. Esquece essa parte. Mas as pessoas acreditam nisso e elas estão predispostas a acreditar nisso. Esse é o ponto. Quando elas votam num Trump ou no Bolsonaro, você vê que existe um sentimento por parte das pessoas de escolher alguém que dê uma resposta dura a algo que elas estão considerando como muito estranho, que é talvez esse processo acelerado que acontece no Ocidente de dissolução das formas de relacionamento entre as pessoas, da forma que elas enxergam o Estado enxerga elas, como elas veem a própria cultura, né? A transformação da maioria em minoria. Isso é claro. Só que o Trump, vamos esquecer o Bolsonaro que é um pateta e o Brasil é ridículo, mas o Trump, ele falhou. Então o Trump deu errado. Naturalmente, as pessoas enxergam o Putin por não. Esse não deu errado. Sim. Né? O caminho natural é como se fosse assim, aqui tem um líder forte, tipo, dane-se que ele não é democrático. Me parece que esse cara, e muita gente compra o Putin nisso, esse cara, ele é um defensor desse meu anseio, desse meu modo de vida. Apareceu aquelas feministas lá da Pussy Riot, ele meteu elas em cana, deu porrada. Sabe, tipo... Pô, se você tá procurando um Trump, meu irmão, tem um Putin aí muito mais interessante no caminho. Acho que essa seria a lógica do discurso. Eu não vou fazer defesa nenhuma de Putin, pelo contrário, mas... Renan. O outro lado, o cidadão comum médio de um país ocidental, ele percebe isso. Le Pen tá ganhando na França, a direita tá crescendo, cresceu agora pra caramba em Portugal, tá crescendo na Espanha, tem todo esse discurso e a gente sabe que boa parte desses partidos e movimentos são ligados ao Putin. A Le Pen é próxima do Putin. Sim. Exatamente. A Le Pen, o Salvini, agora o Bolsonaro, o da
enfim, o da Bielorrússia aí, desses outros países do leste europeu que ambos Lukashenko. Lukashenko, exato. Isso. Ele tá remontando uma contra-hegemonia ao Ocidente liberal progressista, especificamente.